E aí, coincidência ou não, o Barroso, lá na abertura, primeira sessão do STF, tudo, foi falar o seguinte: é impossível defender a volta do voto em cédula. Bom, eu também até concordo com o Barroso, acho que ninguém defende a volta do voto em cédula, ninguém quer votar em cédula. Eu acho que o que os bolsonaristas querem é um voto auditável, é a urna com o canhotinho impresso, ambos juntos, trabalhando juntos, é um reforço. Voto em cédula ninguém quer, ele mesmo sabe disso. Acho que aí deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, o vídeo do próprio Barroso, em 2017, no canal oficial do TSE aqui no YouTube, o Barroso elogiando a urna com o voto com canhotinho, né, que caía dentro da urna. Ele via lá, falava que era um avanço, uma urna muito bonita e tudo mais. Ele agora mudou e tá vindo com a narrativa falaciosa. O José Medeiros mesmo diz, quem insinua que exista alguém da base do governo defendendo o voto em cédula é porque não entendeu o que foi aprovado pelo Congresso, ou então faz confusão de propósito. Acho que no caso do Barroso, né, é a segunda opção. Imprimir voto da urna eletrônica e deixar sob guarda do TSE é diferente de voto em cédula. Barroso querendo criar confusão. É impossível, respeitando quem pensa divergente, defender a volta do voto em cédula que precisa ser contado manualmente, o que gera toda a potencialidade de fraudes, declarou Barroso durante discurso na sessão realizada ontem. Para reforçar a posição contrária, a discussão sobre a possibilidade do retorno do voto impresso nas eleições brasileiras, o que já foi externado em outras ocasiões, Barroso enalteceu a urna eletrônica. Ninguém quer tirar a urna. Ninguém. Assim que você vê, PEC do voto, Bia na CCJ, vitória do Lira e o Barroso vem aí. Daí tá começando, mas, pessoal, até isso daí vencer, ser aprovado antes de outubro desse ano, vai ser um Deus nos acuda. Se preparem, vai ser um Deus nos acuda. E aqui eu quero dar uma notícia boa. É uma pequena vitória, mas uma vitória que precisa ser comemorada. O Daniel Silveira, ele havia sido bloqueado do Twitter por 1 semana. E o motivo foi que ele colocou um vídeo do Anthony, nosso doutor Anthony Wong, que infelizmente veio a óbito, defendeu o povo até os últimos dias de sua vida. E o Daniel diz, vencemos. A justiça determinou que a minha publicação deletada pelo Twitter de um vídeo do recém-falecido Dr. Anthony falando sobre os benefícios do tratamento precoce deverá retornar no prazo máximo de 24 horas. A voz do Dr. Wong será respeitada. Estamos falando de um médico renomado que tinha informações concretas e valiosas sobre a questão do tratamento, salvando milhares de vidas. E ele diz no final que vai se manter firme e defenderá nossas liberdades e a ciência que salva vidas, e não apenas a ciência que segue uma agenda exclusiva de grupos específicos. Os bolsonaristas também estão empenhados em garantir as liberdades individuais nas redes. Tá vendo aí? Não vamos ceder. Aqui foi uma sessão individual, mas a nível global, para garantir mesmo, todo o problema já estão aí engatilhado. O negócio tá meio que engatilhado. E aí, olha só. CPI das fake news. O monstro da CPI das fake news volta a pairar no ar novamente. O Ministério Público Eleitoral quer acesso a 5 documentos sigilosos da CPI das fake news. O argumento é que são necessários para a instrução de ações que investigam Jair Bolsonaro por suposto disparo de mensagem de massa via WhatsApp. O pedido é assinado pelo vice-procurador eleitoral Renato Bril de Góes. Na lista, há documentos entregues pelos deputados Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, ex-aliados de Bolsonaro. Há ainda dados encaminhados pelo Twitter. Joyce e Frota, os mesmos que pautaram Alexandre de Moraes. Ambos deputados que receberam direta, como o Frota, ou indiretamente, como diz a Joyce, material do Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido pelo seu pseudônimo, Luciano Ayan. Mas não tem nada errado aqui, esquece, não tem nada errado aqui, né? Tudo beleza, tudo bem, segue o jogo. E hoje, pessoal, o STF também vai jogar uma coisa meio complicadinha. Vejam só, o STF vai começar discussões sobre o direito ao esquecimento. Isso aqui é a matéria do Conjur. A Soraya trouxe aqui, cara, esse absurdo não pode passar, o negócio é meio complicado.
O conceito de direito ao esquecimento foi formulado na Europa e vem sendo usado desde 2014. Na época, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou o caso de um advogado espanhol que desejava apagar o apagamento dos dados disponíveis no Google sobre um já extinto processo de execução de seu imóvel. A corte entendeu que informações irrelevantes ou desatualizadas poderiam ser excluídas da plataforma. No ordenamento jurídico brasileiro, não há legislação específica sobre o direito ao esquecimento. Isso gera entendimentos distintos entre os magistrados e tribunais, que recebem muitos pedidos de remoção de conteúdo da internet. E, gente, qual é a questão disso daqui? Deixa eu ler só aqui o final da matéria, aqui um comentário de um jurista, e a gente comenta sobre isso. Questão acende debate. Com esse cenário, o julgamento do STF deve ter impacto determinante sobre a liberdade de expressão e a divulgação de informações na internet, em contraste com o direito à privacidade e à intimidade. Andrea Costa, advogado especialista em direito digital, entende que o direito ao esquecimento deve ser aplicado apenas em caso de notícias falsas, o que é falso, ou mentirosas que causem danos morais. No mais, entendo como uma forma de censura, contrária à Constituição, que exemplificativamente pode prejudicar matérias jornalistas e investigativas, cujo modus operandi pode servir de alerta para a população. E o que é? Por exemplo, pegar exemplo até do próprio Sérgio Moro. Sérgio Moro teve aí as coisinhas dele, da época do Banestado, fala as coisas, ou então daqui a 10 anos tem as matérias lá do Vaza Jato. Ele fala, não, eu quero que tudo isso aí seja removido das redes, porque isso daí tá causando problemas familiares, minha família tá sendo vítima, sabe, de, sei lá, de qualquer coisa, e tá influenciando. Mas, gente, aquilo foi um fato histórico. Pô, um cara que cometeu alguma coisa errada, passou a mão no que não era dele, e tá lá o registro, ele quer que desapareça pra ninguém saber do histórico dele. Isso é meio complicado. Aí você não vai saber quem é que cometeu coisa errada, quem que era bonzinho a vida toda. Aí quando o jornalista for investigar alguma coisa pra saber do passado do cara, o passado do cara não existe. É um fantasma. Quem não deve não teme, já dizia. Eu concordo com a Andrea, que é o seguinte, ó, se for uma informação falsa, remove. Falsa, remove. Agora, se for informação verdadeira da vida da pessoa, e aconteceu, muitas vezes figuras públicas, cara, então, a informação tem que estar aí, né? Não pode apagar o seu passado. Já pensou? O criminoso fala, não, retira aí do meu registro, aí do meu histórico criminal, que eu cometi os crimes. É quase similar. Isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. O que o STF decidir isso aí pode ser muito complicado mesmo. Já pensou que vai ter de político no Brasil querendo que removam matéria sobre eles? Político aí, né, envolvido nos grandes esquemas de corrupção no Brasil? Isso aqui é complicado, pessoal. É muito complicado.